Sou Yorosmani Otakus, olá. Sou pesquisador na Input-Output. E neste vídeo falarei sobre dimensionamento de rendimento e especificamente sobre Hroboros Liles, um novo membro da família de protocolos Hroboros que atinge um rendimento quase ideal. A taxa de transferência, que confirma os dados de transações, é a base do dimensionamento. Primeiro, porque mais espaço fica disponível em L1 para aplicações em L2, como canais de pagamento, roll-ups e cadeias de parceiros. Lembre-se de que todos esses aplicativos resolveram disputas em L1. E segundo, porque se houver mais espaço em L1, será mais difícil congestionar. Ou seja, os atrasos geralmente serão menores. Portanto, protocolos de blockchain estabelecidos como Algorand, Hroboros Praos e Bitcoin seguem uma abordagem baseada em líderes. A ideia é que inicialmente há uma eleição de líder, onde um líder é eleito por meio de uma loteria de prova de X, que é uma prova de trabalho ou prova de espaço. Então o líder propõe um novo bloco de transações. Então finalmente o bloco é confirmado, seja por meio de um processo no estilo Akamoto, em que futuros produtores de blocos se baseiam nesse bloco como um voto implícito para sua confirmação, ou no estilo BFT, em que um comitê eleito vota explicitamente no bloco a ser confirmado. O rendimento em protocolos baseados em líderes, abaixo do ideal, conforme explicado anteriormente. E projetar um protocolo de alto rendimento é um desafio importante no espaço blockchain. O motivo é que se você tem um protocolo de alto rendimento, a taxa de bloqueio deve ser alta e tão alta quanto a capacidade de largura de banda, criando assim muitos fenômenos estranhos que precisamos mitigar. Para entender melhor a situação, faremos uma rápida análise sobre redes blockchain. Então, a rede, o ambiente sem permissão em que os blockchains operam, geralmente acontece com protocolos de fofoca. Assim, os protocolos de fofoca inicialmente formam uma rede sobreposta entre os participantes do protocolo e a internet. E quando uma parte quer enviar uma mensagem, ela primeiro encaminha essa mensagem para todos os seus vizinhos, que então encaminham a mensagem para seus vizinhos até que ela chegue a todos. Agora, analisar protocolos de blockchain diretamente em uma rede de fofocas é bastante complicado. E é por isso que os projetistas de protocolos abstraem os detalhes de fofoca usando o que é chamado de modelo de atraso delta. Neste modelo, todas as mensagens são recebidas dentro de um determinado período delta. E o adversário tem o poder de programar a ordem em que mensagens individuais são recebidas por diferentes partes. Este modelo é preciso para protocolos de baixo rendimento, mas começa a se tornar impreciso à medida que o rendimento aumenta. O primeiro desafio é as explosões de protocolo. Nesse cenário, rajadas de mensagens válidas são liberadas na rede quase ao mesmo tempo devido a falhas de rede ou atividades maliciosas. Quando isso acontece, a carga na rede excede a largura de banda, o que implica que algumas mensagens serão entregues com atraso. Agora, isso torna o modelo de atraso delta irrealista, se assumirmos que o delta é pequeno, ou o torna impraticável se o delta for enorme. Então, o motivo é que qualquer protocolo analisado no modelo de atraso delta terá um tempo de confirmação proporcional ao delta. Então, se o delta for enorme, o tempo de confirmação também será enorme. O segundo desafio tem a ver com ataques de equívoco. Nesse caso, uma parte maliciosa tenta aumentar sua atividade de rede além do que a loteria Proof of X permitia. Especificamente, ele cria várias mensagens para a mesma oportunidade de ganhar um bloco. Isso tem um alto impacto na carga da rede, pois para uma única oportunidade de ganhar um bloco, uma parte maliciosa pode criar 1000 mensagens. No entanto, devemos saber que esse ataque é impossível no ambiente de prova de trabalho, onde criar uma mensagem diferente sempre requer algum trabalho extra. Mas, novamente, esse ataque torna a carga alta, criando grandes atrasos e invalidando o modelo de atraso delta. Já houve trabalho anterior na modelagem de todas essas complicações. Já mencionamos o modelo de atraso delta e dissemos por que ele é impreciso. Outro trabalho de Bagari et al. Tenta modelar o atraso como sendo proporcional ao tamanho da mensagem e inversamente proporcional à capacidade da rede. Entretanto, novamente, neste modelo, as explosões de protocolo não são capturadas. O motivo é que, se muitas mensagens chegarem quase ao mesmo tempo, todas serão entregues dentro do atraso delta prescrito.
Por fim, no modelo de nuvem de Neal et al., os cabeçalhos chegam dentro do delta. Cabeçalhos são pequenas mensagens, portanto essa suposição é realista. E os corpos são reunidos a uma taxa proporcional à capacidade da rede. Entretanto, a imprecisão desse modelo é que os corpos ficam imediatamente disponíveis para todas as partes. Isso não é realista, pois o momento em que um corpo de bloco fica disponível para uma parte depende da política de busca específica da parte. Também há muita literatura sobre protocolos de blockchain de alto rendimento. Essa literatura pode ser separada em 3 categorias. Primeiro, a ideia dos endossantes de entrada, em que a difusão de transações é dissociada da ordenação de transações, e um consenso muito menor é usado para ordenar transações. Então surge a abordagem das cadeias paralelas, onde múltiplas blockchains quase independentes são executadas em paralelo para aumentar o rendimento. E finalmente, a abordagem no estilo BFT, que essencialmente mais uma vez desacopla a difusão de transações da ordenação de transações, mas usa um protocolo de ordenação no estilo BFT na parte inferior. Entretanto, nenhum desses protocolos fornece alto rendimento em uma rede realista e contra adversários adaptáveis. Motivados por tudo isso, apresentaremos a seguir o Roboros Lius, como dissemos, um novo protocolo na família Boros, que atinge uma taxa de transferência quase ótima em condições de rede realistas. Então, em um nível alto, Lius é um protocolo de prova de participação de sobreposição que transforma um protocolo de baixo rendimento em um de alto rendimento. Ele se baseia no conceito de endossantes infinitos, que mencionamos antes, e tenta consertar tudo o que deu errado em versões anteriores da ideia. A principal novidade é que ele atenua interrupções de protocolo e ataques de equívoco ao operar próximo à capacidade da rede. Metodologicamente, o Leos é projetado junto com uma prova formal de que possui um rendimento quase ótimo. Constrói um protocolo seguro de baixo rendimento. Você pode pensar em Robert of Prowse como um exemplo disso. Ele estabelece um modelo de rede realista que aborda todos os desafios que mencionamos anteriormente. E na análise, ele une partes honestas contra um adversário que controla uma minoria da participação disponível. Então começamos descrevendo nosso modelo de rede realista. Nosso modelo captura fofocas junto com uma política de primeiro download mais recente. Ele modela atrasos realistas para a entrega de blocos, levando em consideração o burst de protocolo, e não fornece nenhuma garantia para a entrega de blocos equivocada. Mais detalhadamente, os cabeçalhos em nosso modelo chegam dentro do delta. Como dissemos, é realista para mensagens pequenas. Os corpos são recebidos no primeiro pedido mais fresco, respeitando a taxa de capacidade de largura de banda. Então, finalmente, as chegadas dos corpos de bloco dependem da quantidade de tráfego mais novo gerado após a criação do bloco. Isso nos permite capturar situações em que, se houver muito tráfego gerado logo após o corpo do bloco ser gerado, o atraso na entrega desse bloco demorará um pouco. E se houver pouco tráfego, o bloco será entregue rapidamente, essencialmente modelando rajadas de protocolo. Como mencionado, o Lius é baseado na ideia de endossante de entrada, e por esse motivo entrarei em mais detalhes sobre o que isso implica exatamente. Os endossantes de entrada dissociam a difusão de transações da ordenação, antes de tudo. Para fazer isso, ele cria 2 tipos de blocos, blocos de entrada e blocos de classificação, onde os blocos de entrada agora carregam transações, enquanto os blocos de classificação as ordenam. Mais detalhadamente, inicialmente as partes incluem transações em blocos de entrada. Esses blocos de entrada são os blocos de classificação. E os blocos de classificação são ordenados, ordenando implicitamente os blocos de entrada e efetivamente as transações contidas neles. Em termos gráficos, o blockchain de um endossante de entrada será parecido com isso, com blocos de classificação sendo gerados esparsamente, enquanto faz referência a vários blocos de entrada gerados aproximadamente ao mesmo tempo. A intuição sobre por que os endossantes de entrada são uma boa ideia para alto rendimento é a seguinte. Blocos de entrada e de classificação estão desacoplados. Isso significa que podemos aumentar a taxa de blocos de entrada e, assim, obter alto rendimento, mantendo a taxa de blocos de classificação baixa, mantendo, assim, o protocolo base que fornece ordenação seguro.
No entanto, implementar essa ideia de uma rede realista tem muitos desafios que descreverei a seguir. Portanto, a primeira coisa a ser observada ao implementar endossantes de entrada em uma rede do tipo Freshest First é que se um bloco de entrada for liberado no prazo e a taxa de blocos de entrada for menor que a capacidade da rede, a probabilidade de não chegada desse bloco cairá exponencialmente rápido. Isso significa efetivamente que blocos de entrada honestos chegarão no prazo. O desafio começa quando você começa a pensar nos blocos de entrada lançados tardiamente. O problema é que todos os blocos mais novos terão que ser recebidos primeiro, criando assim alguma incerteza quanto ao atraso no recebimento desse bloco por todos. Isso também leva a um potencial vetor de ataque. Então chegamos ao nosso primeiro desafio, que é a disponibilidade do bloco de entrada. Então o ataque acontece assim. Um atacante libera uma grande quantidade de todos os blocos que ele tem aproximadamente ao mesmo tempo. Então, as partes recebem esses blocos de entrada, possivelmente em momentos diferentes. E agora o problema é que as partes que não receberam o bloco de entrada não podem adotar uma cadeia referenciando esse bloco. Por quê? Porque pode ser que esse corpo de bloco nunca tenha sido lançado, e, portanto, eles nunca terão uma visão completa do livro-razão que está sendo construído. Isto cria a oportunidade para um ataque de bifurcação. Então, nesta imagem, o bloco de entrada vermelho foi criado por uma parte maliciosa e foi lançado tardiamente para criar incerteza sobre sua entrega. Da mesma forma, os blocos de classificação pretos foram criados pelo adversário e o bloco de classificação no topo faz referência a esse bloco de entrada vermelho, onde algumas partes o têm e outras não. O resultado é que algumas partes vão adotar a cadeia superior, porque ela é maior, e elas têm o bloco de entrada vermelho, enquanto algumas partes vão adotar a cadeia inferior, porque, embora seja mais curta, elas não têm todos os dados da cadeia superior. A solução para esse problema é a tecnologia em ação. A ideia é que as partes votem sobre a disponibilidade do bloco de entrada T vez após o bloco de entrada ter sido criado. Deixamos esse intervalo de tempo T para que o bloco de entrada seja adequadamente difundido para todas as partes honestas. Agora, se a votação for a favor, a disponibilidade do bloco de entrada pode ser certificada e o bloco de entrada pode ser incluído com segurança em um bloco de classificação. Observamos que esta solução exige que a maioria da participação seja honesta e ativa. Agora, votar nas necessidades e em cada IBI não é uma panaceia, pois cria uma grande sobrecarga. Por outro lado, queremos que a taxa do IB seja alta por vários motivos. Primeiro, permite que a carga de trabalho da proposta seja dividida igualmente entre as partes. Ela permite uma reformulação mais detalhada e geralmente auxilia na descentralização. Então agora a solução para esse problema é votar em grupos de IBs. Para fazer isso, introduzimos um novo tipo de bloco, os chamados blocos de endosso ou EBs. Os EBs possuem referências do IB e a votação acontece apenas com base no conteúdo dos EBs. E a regra diz que um participante vota a favor de um EB se todos os EABs referenciados estiverem disponíveis. Agora também temos que incluir algum tempo de difusão adicional, D2, para que os blocos de entrada referenciados pelo EB sejam recebidos por todos e o EB seja realmente votado. O efeito dessa mudança é que a sobrecarga de votação agora é praticamente independente da taxa de bloco de entrada e do tamanho do bloco de entrada. Então, pictoricamente, você pode ver aqui um EB referenciando vários IBs, uma votação acontecendo no conteúdo do EB e o bloco de classificação incluindo o certificado do EB para incluir implicitamente todos os IBs. Mas ainda não chegamos lá. Há outro desafio que tem a ver com justiça. Portanto, os blocos de classificação geralmente são pequenos devido aos motivos que mencionamos antes, enquanto o tamanho dos certificados também é bastante grande. Então é possível que apenas alguns certificados se encaixem em um bloco de classificação. Portanto, não é possível incluir todos os certificados gerados nos blocos de classificação. Então, o que o invasor malicioso pode fazer é produzir EBs, que referenciam apenas seus próprios IBs.
Dessa forma, blocos de entrada honestos são descartados completamente e não são incluídos na cadeia principal. Novamente, você pode ver aqui na imagem, o EB malicioso vermelho faz referência apenas aos outros dois IBs maliciosos, junto com o IB honesto. Este IB é certificado e está incluído no RB, com o efeito de que dois IBs honestos são demitidos. Então, para lidar com essa questão, introduzimos uma nova regra, ou seja, os IBs agora podem referenciar blocos de entrada e outros blocos de endosso certificados. Um partido vota a favor de um EB se todos os IBs referenciados estiverem disponíveis. E a maioria dos IBs certificados no intervalo de EB específico que estamos analisando são referenciados por este EB. Agora, combinando isso com a suposição da maioria honesta da participação, podemos realmente provar que todos os IBs honestos serão implicitamente referenciados por qualquer IB certificado. Então, pictoricamente, novamente, você pode ver que este IB da segunda rodada faz referência à maioria dos IBs da primeira rodada. E esse é o único EB que é realmente certificado, porque o EB vermelho, na parte inferior, faz referência apenas ao outro EB criado maliciosamente. E, portanto, não é certificado. O bloco de classificação inclui, portanto, o EB superior no principal. Agora, fazendo tudo isso, construímos um pipeline de inclusão de bloco de entrada robusto. Como veremos, isso não é suficiente para chegar perto do rendimento ideal. Então, o próximo desafio tem a ver com a má qualidade da corrente. Portanto, a qualidade da cadeia é a taxa na qual blocos honestos são introduzidos na cadeia principal. Agora, se a qualidade da cadeia for ruim, o que um invasor pode fazer é evitar completamente a inclusão de blocos de entrada honestos em blocos de classificação, e assim fazer com que intervalos inteiros de blocos de entrada sejam descartados da inclusão. Novamente, pictoricamente, você pode ver que os blocos vermelhos de classificação maliciosa não incluem nenhum certificado EB e, portanto, descartam completamente os períodos de geração de blocos de entrada. Então, a solução para esse problema é expandir nossa regra de referência EB. O que fazemos é permitir que os EBs façam referência a EBs certificados de pipelines mais antigos. Então, mesmo incluindo um certificado EB honesto, em nosso bloco de classificação é suficiente para cobrir um grande intervalo de bloco de entrada, efetivamente negando o ataque de má qualidade de cadeia que descrevemos antes. Obviamente, essa janela de cobertura do pipeline deve ter um tamanho relacionado à qualidade da cadeia do protocolo base subjacente. Até agora falamos sobre explosões de protocolo, mas também temos que mitigar os ataques de equivocação de bloco que mencionamos antes. Para entender o problema, observe que, como mencionado anteriormente, a primeira difusão do Fresh não fornece nenhuma garantia para blocos equivocados. Ele só garante os cabeçalhos de entrega. E para manter alto rendimento, apenas um corpo de bloco deve ser baixado por oportunidade vencedora. Caso contrário, a largura de banda será desperdiçada ao baixar corpos de blocos, que no final serão inúteis. Então, o que o invasor pode tentar fazer é tentar incluir corpos de bloco equivocados que algumas das partes honestas não baixaram, forçando-as a baixar corpos de bloco extras e prejudicando sua produtividade. Nossa solução para isso é multi-etapas. Então, o que fazemos primeiro é permitir o encaminhamento de 2 cabeçalhos por oportunidade vencedora. Observe que 2 cabeceios na mesma oportunidade vencedora constituem uma prova de um ataque de equívoco. Em segundo lugar, fazemos com que as partes baixem apenas o corpo do bloco correspondente ao primeiro cabeçalho de bloco que receberam para uma oportunidade vencedora específica. Não há desperdício de largura de banda no download de vários corpos. E, finalmente, atrasamos a referência do bloco de entrada e a votação do EB a partir do momento em que o cabeçalho relacionado foi recebido. Isso tem o efeito de que todos receberão o mesmo cabeçalho primeiro e, portanto, baixarão o corpo do bloco correto,
ou o ataque de equívoco será detectado, e, portanto, esse bloco não será votado e incluído na cadeia principal. Para recapitular, Ouroboros Lyles combina cuidadosamente todos esses recursos para nos dar um protocolo de blockchain seguro com rendimento quase ideal. Os três principais recursos são o endosso baseado em participação de eBays, que fazem referência a eBays para lidar com a disponibilidade do bloco de entrada e redução da sobrecarga de votação, eBays que fazem referência a outros eBays certificados e pipelining para lidar com ataques de baixa qualidade e imparcialidade da cadeia. E, finalmente, detecção de equívocos e criação e votação tardias de eBay. Isso nos permite lidar com ataques de equívoco. Concluindo, podemos mostrar que os layouts podem atingir um rendimento quase ótimo em uma rede realista e contra adversários adaptáveis que controlam uma minoria do estado. Obviamente, o rendimento ideal aqui é o produto da capacidade da rede e o relativo em uma aposta, pois um adversário pode apenas produzir blocos de lixo e preencher o espaço com material inútil. Observamos também que em outras condições extremas, como falhas de rede ou baixa participação, o protocolo naturalmente retorna ao modo de baixo rendimento e permanece seguro. Agradeço a todos por assistirem à apresentação sobre alelos da borracha e aumento de produtividade.